Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou postando aqui no Instagram, chamando o pessoal para vir para a live. Como vocês estão? Boa noite, na paz do Senhor. Hoje, dia 12 de abril de 2022, eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa muito importante para esse canal. Vocês que seguem aí o canal desde o começo, o canal em agosto vai completar 4 anos. Vocês já ouviram bastante o nome do professor Gedeon Freire Alencar. Lá na descrição, aliás, no final, nas referências bibliográficas, vocês já viram também várias vezes o nome do professor Gedeon Alencar. Então, foi um prazer conseguir contato com ele, conseguir um dia na agenda dele, para ele vir aqui para conversar conosco, né? Então é um prazer. Gostaria de saber, o pessoal já está entrando, como que está o áudio, o vídeo? Vocês estão me ouvindo? Josivan, Maria, Derville, vão dando um feedback para a gente, tá? Ele já está conosco, nos aguardando, nosso convidado. Daqui a pouquinho eu vou abrir a tela dele para vocês conhecerem. Falando nisso, gente, teve até o Anderson Gosch, um inscrito, que riu da musiquinha que eu fiz para apresentar os livros do professor. Eu estou com alguns dos livros aqui, eu não tenho todos, tá bom? Eu adquiri esses livros quando eu estava fazendo a pós, que ele era meu professor lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eles estão autografados. Dá uma olhada aqui, gente, desculpa, tá? Eles estão autografados. Aqui, feliz e contente. Aqui também, ó, autografado. Esse aqui tem um capítulo que o professor escreveu. E esse aqui não sei porque não está autografado. Não sei por que não. Mas é isso, gente. Então, eu já vou falar para vocês quem é o professor Gedeon Alencar. Daqui a pouco eu abro a tela para vocês conhecerem. Primeiro, ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Ele é membro da RILEP, pois ele pode falar um pouquinho sobre. Ele também é membro da Associação Brasileira de História das Religiões e Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina e no Caribe. Os livros que ele tem escrito, eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Tem esse fininho aqui, tá vendo? Tem esse outro aqui, esse que ele escreveu um capítulo, e tem esse daqui, ó. Vocês veem que eles estão um pouco detonados, que eu mexo com ele toda semana, esses livros. E ele tem também o livro Filemon. Esta carta deveria ser escrita? Eu não tenho ainda, mas eu irei adquirir, tá bom? Com vocês, meu professor, Gedeon Freire de Alencar. Seja bem-vindo, professor. Silvana, prazer falar com você. Boa noite, a paz do Senhor para os seus ouvintes e vai ser muito bom a gente aqui falar sobre a nossa pesquisa. Legal. Professor, o senhor está em São Paulo? Eu sou do Ceará, espero que o pessoal ainda perceba meu sotaque. Nasci e me criei no Ceará, mas eu estou já há mais de 20 anos morando em São Paulo. Mas eu e minha esposa somos do Ceará, Diana. Ah, legal. Então, nós dois aqui, falando de São Paulo, já está conosco Maria, o Derville, Diana Freire, falou que o áudio está ótimo, Silvia Cristina, Marcial, Massaneiro, desculpa, gente. Meu Deus, Marcial, é o padre Marcial, lá da PUC de Curitiba.
Não me deixem nervosa, gente. Ai, ai. Eu que estou aqui. Muito obrigada, pessoal Em que já nome de entrou Deus, na live. e ali há muita erudição com unção. Que legal, prazer, viu, Marcial? Ok. Então, gente, sem mais delongas, eu sou muito curiosa, E pelo a amor de Assembleia, Deus. amiga. Eu sou muito curiosa e eu quero. Eu já sei um pouquinho, mas eu quero que ele compartilhe com vocês. Ele já falou que é cearense, mas como foi sua infância, professor? Onde você nasceu? Os seus pais, sua mãe? Fala um pouquinho desse contexto da infância, do seu nascimento. Eu gosto muito dessa parte da vida das pessoas Pronto. também. Eu tenho muito prazer de falar do meu pai e da minha mãe. Meu pai se chamava José Freire de Alencar e minha mãe Francisca Rosalina de Lima Alencar, famosa irmã Chica e pastor José Freire. Eles foram pioneiros das Assembleias de Deus lá no Ceará. Quando o livro do centenário da Assembleia de Deus do Ceará foi publicado em 14, o pastor Ozean me mandou o livro para eu fazer o prefácio, e foi muito interessante. Quando eu comecei a ler, eu vi um pouco da história. Aí os nomes, que eu sempre ouvi desde criança, eu vi os nomes e essas figuras, e o protagonismo dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, se converteram ainda infância, adolescência. Eu sei que eles eram de 1915. Né? Então, meu pai, por exemplo, ele fala, eu lembro dele comentar. Eu lembro que eu era criança, adolescente, quando o Orlando Boyer mandava os livros. O Orlando Boyer foi um missionário americano que veio na década de 30. Ele não era assembleiano, mas ele se pentecostalizou, voltou para os Estados Unidos, depois ele voltou pela missão assembleiana das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e ele morou em 40. Em alguma época ele morou. Ele ficou um período lá em Fortaleza. E eu lembro do papai falando que eles moravam em Messejana, muito pobres, na década de 40, 1940, quando começou o ministério dele. E eu lembro do papai dizendo como é que o boy americano comia pirão de farinha com caranguejo, porque era só o que tinha. Era só o que tinha. E lembrando dessas histórias do meu pai, eu lembro que uma vez ele falando que celebrava a Santa Ceia, pegava o cavalo, saía para o interior, porque tinha poucos obreiros na época, ele era pastor em diferentes lugares, e ele celebrava a Santa Ceia no interior do sertão com garapa de cana e tapioca. E eu achei eu lembro que uma vez eu comi, papai, garapa de cana e tapioca, e ele falou, meu filho, é só um símbolo, é só um símbolo. Você não tinha tapão e suco de uva em 1940 no interior do Ceará. Então, a gente celebrava a Santa Ceia com garapa de cana e tapioca. E assim, era um homem simples, nunca não teve muito estudo, mas aquele clássico sertanejo sábio. Eu tenho uma belíssima recordação do meu pai e da minha mãe. Meu pai era muito sério, muito sóbrio. Minha mãe era uma figuraça, sabe? Dessas assim, que ninguém estava perto dela quieto. Ela estava sempre rindo, sempre curtindo, sempre insultando todo mundo e criando. E ela tinha um vozeirão, então ela cantava muito alto. Quando ela ia para a igreja, que dava oportunidade, ela pregava, e o pessoal gostava muito. E já que você falou disso, deixa eu dizer mais uma história pitoresca da minha infância. Eu deveria ter 10 anos, ou menos de 10 anos, provavelmente menos de 10 anos, por causa da casa. Meu pai era pastor lá em Crateús. E eu lembro que a gente estava num culto assim, e uma senhora caiu gritando, como se estivesse endemoniada, e meu pai não estava na igreja. Meu pai estava no interior, né? Porque ele era pastor em Crateús, numa região imensa. Porque quando ele foi pastor em Sobral, era Sobral até Camusim, até a beira da praia. Então, os campos eram muito grandes. E ele estava no interior, o papai não estava na igreja. E aí a senhora caiu gritando, e aí o pessoal já corre para vir orar, todo mundo aquela coisa bem assembleiana, assim, isso, década de 60. E minha mãe gritou assim, ninguém ora, ninguém ora. E ficou aquele... Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe chegou perto da mulher,
afastou o povo, assim, chegou perto da mulher e disse assim, levanta e senta e assiste o culto. Deixa de palhaçada. Aí ficou aquele silêncio. Aí a mulher ficou assim, levantou e sentou. E aquele silêncio. Aí ela olha para o culto e diz, continua o culto. Os obreiros lá no culto, assim, olhando como quem diz, o que é que está acontecendo? Ela, continua o culto. E aí, depois todo mundo que lá comenta, não era demônio, era palhaçada daquela mulher. Então, não era palhaçada, era simplesmente ela queria chamar atenção e fez aquele showzinho à parte, e minha mãe acabou com o show dela. E isso foi muito interessante, porque durante a minha vida toda, essa coisa de universo pentecostal, eu nunca tive medo de manifestação demoníaca. E diferentes outras vezes eu vi algumas coisas, até hoje, né? A gente vê algumas coisas, tanto nas igrejas locais como na televisão. Você olha e diz assim, isso aí não passa de um teatrinho, né? Bom, mas nossa discussão aqui não é essa. Só acontece esse fato folclórico da minha mãe, para você ter ideia como é que era a dona Chica, a irmã Chica, como o pessoal fala, na figura. Ai, que gostoso de ouvir. Ó, o David da Silva falou aqui. É muito bom ouvir essas histórias de vida. Marcos Ferreira está conosco também, José Gonçalves, Ivo Gomes está subindo aqui, Saulo, tem uns nomes tão diferentes, Naivert, não sei se é assim, desculpa, tá, gente? Marco Braga, Darlene Araújo. Legal. Professor, antes da gente entrar nas perguntas mesmo, não sei se o senhor vai querer falar, mas eu estou tão curiosa. Eu falei na prévia, na publis dessa live, que o seu pai ele foi testemunha ocular de um evento na década de 60, de uma tentativa de nepotismo lá na Assembleia de Deus, no Ceará. O senhor era bem pequenininho, né? Já tinha nascido, não? O senhor ouvia falar disso? Nepotismo na Assembleia de Deus? Como assim? Não sei. Eu lembrei agora da minha amiga Marina Corrêa, que a pesquisa dela, a pesquisa de pós-doc, que eu tive o privilégio de acompanhar durante muito tempo, eu até, a sugestão do título, inclusive, fui eu que dei, Dinastias Assembleianas. Bom, eu não sei se você está se referindo especificamente da história lá da cisão entre Tempo Central e Bela Vista. Isso, do Luiz Bezerra. De verdade, essa história, ela é eu não lembro exatamente a data, mas é o ano que eu nasci, 61. Essa história me acompanhou a vida toda, por quê? Porque meus pais, minha mãe era muito amigo da família, Zé Teixeira Rego, lá, do pastor, que foi o pioneiro lá do Ceará. E ela morou na infância, na adolescência, quando eles se converteram, ela chegou a ficar alguns dias lá na casa do pastor Teixeira e tudo, ela era muito amiga da família lá toda. E por que essa história sempre esteve presente na minha vida? Porque minha mãe estava grávida de mim quando ele estava voltando, e eles moravam em Tianguá, na época que eu nasci em Tianguá, uma cidade do interior. Eles tinham ido na minha casa, lá na igreja onde meu pai era pastor, e na volta, o caminhão, o carro, eu não lembro que carro era exatamente a história, quer dizer, eu não lembro, eu nem tinha nascido. Minha mãe estava grávida de mim, e ela teve uma emoção muito grande, às vezes até falava com um pouco de ar místico, de que quase que ela perdia a gravidez. E aí, quando o Zé Teixeira, pastor Teixeira, morreu, o genro dele, que era o Luiz Costa, assim, é claro que a história é muito mais complexa do que meras frases que a gente vai dizer aqui. O Luiz Costa era uma figura muito importante, já ele tinha sido, era advogado, mas não, isso em 1961, na Assembleia de Deus, um advogado, um cara de uma determinada posse, ele chegou a ser, inclusive, a ser deputado, depois era militar, e ele quis ser o pastor herdeiro, tá? E a igreja, um grupo, não aceitou. Então, uma divisão
extremamente dolorosa, porque teve histórias e histórias, teve momentos, inclusive, de agressões físicas. Foi em 1961, no Ceará. É tanto que, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, vi quantas pessoas falavam: você é de Madureira ou da Missão? Eu falei: gente, Madureira e Missão é um fenômeno do Rio e São Paulo, foi um fenômeno do Sudeste. Esse fenômeno não atingiu o Nordeste. Lá, as divisões do sectarismo eram outros tipos, eram com outros nomes, eram outras figuras. E, provavelmente, até onde que a gente tem registro, isso a Marina discute no texto dela, foi uma das primeiras tentativas de nepotismo oficiais que a gente teve e que ocasionou uma cisão muito grave. Porque eu faço, já que a gente puxou aí, deixa eu perguntar, eu fiz uma tabela na minha tese de doutorado sobre os pastores presidentes da primeira geração. Paulo Macalão, em 1930, José Leôncio, o Alfredo Reikdal, o Cícero Canuto, quer dizer, do extremo norte ao extremo sul. E eu fiz uma tabela de pastores que ficaram mais de 35 anos, 35 anos é praticamente uma vida, mais de 35 anos no exercício pastoral de presidência de ministério, de pastor-presidente. E nenhum deles, foi substituído por filho, genro, esposa, concunhado ou alguém da parentela. Nenhum. Isso da primeira geração. A Marina até reproduz essa tabela no texto dela. Ou seja, e aí deixei 3 perguntas no ar. Quer dizer, os pastores não quiseram? Os filhos, genros ou cunhado não quiseram? Ou a igreja não quis? Então, assim, são situações bem distintas e não dá para saber. Eu sei que não existiram. Diferente de algumas décadas posteriores, onde praticamente do extremo norte ao extremo sul, hoje, os pastores presidentes são substituídos pelos filhos. Filho, genro, ou filha, ou esposa. E aí, antes da gente fazer a crítica simplista do nepotismo, tem que lembrar 2 coisas assim. O filho querer ser pastor para seguir a carreira do pai, eu não vejo isso de forma negativa. Por que a gente não criticaria um médico famoso que o filho quer ser médico? Um advogado famoso que o filho quer ser advogado? Um militar que o filho quer ser militar? Eu acho perfeitamente óbvio que o filho queira seguir a carreira do pai, o filho, a filha e tudo. Então, assim, a crítica ao nepotismo é muito simplista. Agora, o problema não é pura e simplesmente um parente, esse familismo, tá? Que aí é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, o Darcy Ribeiro vai falar que uma das características centrais da sociedade brasileira é o familismo, o cunhadismo. Né? Desde quando o Pedro Álvares Cabral chegou, a carta do Pero Vaz de Caminha já pede um emprego para um parente. Então, essa coisa do que o Weber, o conceito weberiano, patrimonialismo, né? Que o Raimundo Farrouro, nos donos do poder, os homens do poder, vai trabalhar como central da ética, do ethos brasileiro. É o patrimonialismo, ou seja, é o poder público sendo usado, explorado e adquirido como poder particular. Da família importante, da dinastia. E aí o texto da Marina, a dinastia assembleiana. Ou seja, a priori, pelo contrário, eu não tenho nada contra o filho do pastor, a filha, a esposa, o genro, o cunhado e assim por diante. Alguém da família do pastor quer ser pastor. Ótimo. E aí, uma outra pergunta. Por que os filhos do Cícero Canudo não quiseram? Por que os filhos do Alfredo Reikdal não quiseram? Por que os filhos do Paulo Macalão não quiseram? Ou seja, por que os filhos da primeira geração não quiseram? Aí é outra história. Assim, eu estou só levantando a hipótese, eu não saberia responder, até porque eu acho que são questões muito específicas, cada realidade é uma realidade. Agora, o estranho é que agora todos os pastores presidentes são substituídos ou vice, ou mesmo em vida já coloca o filho como pastor presidente no lugar dele. Aí, assim,
Uma vez, uma pessoa comentando com uma pessoa sobre isso, e a pessoa disse assim, professor, mas o filho do pastor Zé Wellington é um homem de Deus. Eu falei, eu não estou dizendo que não é. Eu estou perguntando o seguinte, poxa, mas no ministério inteiro, de milhares de pastores, não tem nenhum outro pastor que também não seja homem de Deus? Só é o homem de Deus o filho dele? Eu acho absolutamente louvável que o filho queira seguir os passos do pai. Ótimo. Mas a pergunta é por que tem que ser uma transmissão familiar, como se fosse um reino? Como se fosse um reino. No mundo antigo é que o filho do rei é o príncipe herdeiro. Igreja não é reino para o príncipe herdeiro. E aí é muito significativo o seguinte, e aí assim, agora de forma maldosa. Algumas décadas atrás, essa igreja não tinha editora, não tinha gravadora, era uma igreja pobre, com muita dificuldade, que se vivia todo mundo, e vivia todo mundo em muita perseguição. Então, assim, os filhos não quiseram, inclusive, porque viram a vida de sacrifício, de pobreza e de sofrimento dos pais. Hoje, esses pastores presidentes estão montados em cima de uma estrutura de muito poder. E tanto poder simbólico como poder econômico, poder político e assim por diante. Ou seja, é no mínimo interessante que os filhos agora queiram herdar esse patrimônio, e aqui tanto patrimônio simbólico como patrimônio físico dos pais. Mas eu acho que isso não é o mais importante nas Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus tem muitos outros méritos que são válidos e interessantes nós falarmos. É que Muito você, de bem. forma maldosa, começou pela questão do nepotismo. Ai, irresistível. Professor, vocês viram aí o conhecimento que ele tem, né? O best the best das Assembleias de Deus, gente. Vocês não estão entendendo. Mas da onde surgiu esse interesse de pesquisar a Assembleia de Deus, professor? E quando? Pois é. Quando eu entrei no mestrado, em 98, lá na Universidade Metodista, minha pesquisa era racismo. Eu sou um militante antirracista, muito preocupado com as questões racistas, e a minha preocupação e o meu objeto de pesquisa era racismo. Por quê? Porque o movimento pentecostal nos Estados Unidos foi extremamente marcado pelo enfrentamento contra o racismo. É um movimento de negros, liderado por negros e mulheres. O movimento pentecostal moderno é um movimento de subversão do racismo imoral e pecador e anticristão nos Estados Unidos. E aí, a primeira conversa que eu fui ter com o meu orientador, ele falou, você não fala inglês, o mestrado é muito rápido, não dá tempo você fazer pesquisa, em português tem pouquíssima coisa, não vai dar tempo, ok, me desestimulou. E aí um professor me chamou e disse assim, cara, você é da Assembleia de Deus, você é nascido e criado na Assembleia, você conhece a Assembleia de Deus, é uma igreja importantíssima, tem gente aqui fazendo, assim, não é juízo de valor, mas tem gente aqui fazendo pesquisa sobre bola de neve, sobre a igreja pentecostal aqui da esquina, igrejas pequenas, que não tem história, que daqui a pouco, quando o trabalho terminar, a igreja já talvez fechou, já mudou de nome, ou mudou completamente, que isso tem acontecido muito isso, né? Ao longo desses 20 anos na ciência da religião, já vi muitos pesquisadores que, quando termina a tese, termina a pesquisa dele, a igreja já não existe mais, ou a igreja já mudou de nome, já mudou completamente. Por exemplo, trabalhos que foram feitos 20 anos sobre a Igreja Universal hoje são absolutamente datados. Porque o que se dizia, o que era a Igreja Universal 20 anos atrás, hoje é completamente diferente. E o Antônio Carlos, na época, me disse, cara, faz um trabalho sobre a Assembleia de Deus. Eu não tinha passado pela cabeça isso. Aí eu me interessei pela história e fui atrás. E aí foi quando eu fui ler, e aí eu fui fazer o dever de casa, né? Porque assim, já existiam alguns trabalhos sobre a Assembleia de Deus. O primeiro trabalho é da Beatriz Muniz de Souza, em 1969, uma tese na PUC. Depois tem os trabalhos do Cartacho, que é um padre católico, na década de 70. Mas todo mundo faz aquela coisinha meio repetitiva, né? E meio o mito fundante, né? O Wing e o Berg chegaram no Brasil para fundar a Assembleia de Deus em 1910 e fundaram em 1911. O que não é bem, a história não é bem essa, né? Eles não eram assembleianos, não vieram fundar a Assembleia de Deus, eles eram batista. A história da Assembleia de Deus meio por acidente, tá?
A Assembleia de Deus, o livro do Abraão de Almeida fala lá, que é a segunda versão do livro do Emílio Conde, que o livro sai no cinquentenário em 61, 62, né? Foi 61 o centenário, ele publicou em 62, é o História das Assembleias de Deus do Emílio Conde, que é a primeira versão. O Abraão de Almeida, na década de 80, faz uma atualização e comete a inverdade de dizer: as Assembleias de Deus no Brasil foram a primeira igreja no mundo a usar esse nome. Não é verdade. Não é verdade. A Assembleia de Deus, em 1911, no Brasil, é Missão da Fé Apostólica. E aí, eu sei que talvez alguém aí no site vai reclamar, ou eu já em diferentes momentos as pessoas eu falei, então, é só pegar o livro de memórias do Gunnar Vingre, do Daniel Berg, e os jornais Boa Semente, que eles vão dizer que em 17 a placa, a Frida Ving, quando chega, viu a placa, o que tinha na placa? Missão da Fé Apostólica, que é a igreja do Seymour, nos Estados Unidos, que nasce em 1906, do chamado Movimento da Azusa Street. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1914, no Brasil, quando é que assume esse nome? Em 18. Portanto, assim, nem podia ter celebrado o centenário em 2011. Lá em Belém, porque não tinha 100 anos. Só assume o nome Assembleia de Deus em 18, que era uma coisa que eu não tinha conseguido explicar isso no mestrado. No doutorado é que eu voltei com pesquisa a respeito disso. Aí, em 14 já começa na Argentina também, na Argentina, na Jamaica, em 19 no Canadá, em 22 no Peru, em 28 no México, em 32, e aí vai. Tá? Aí, na Inglaterra só é 24, na Polônia só é 32, na França e na Itália é 43, em 17 já tem na África do Sul, em 15, bem antes do Brasil, já tem na Índia, no Japão, Japão é 20, a Malásia é 34, na Austrália é 37, depois na África demorou um pouco mais mas na África em 17 também, por quê? Por causa da ligação da Missão da Fé Apostólica e por causa dos obreiros da Missão da Fé Apostólica. E aí começa um problema, e aí você perguntou por quê? Eu me interessei por essa história, com a minha cabeça de historiador, eu fui atrás dos documentos. Então, simplesmente não repeti o que todo mundo tinha dito. Fui ler e eu li todos os jornais Boa Semente e o Som Alegre, que foi os jornais de 19 a 29. Depois, o Mensageiro da Paz, da década de 30, desde 1930 até a década de 80. Por quê? E aí, eu tenho uma obrigação moral, sempre que eu estou falando desse tema, Silvana, falar de Kajsa Norell, que é uma sueca que me arranjou a documentação. Por quê? Porque quando eu entrei no mestrado, eu fui aqui em São Paulo no consulado e eu fui a Brasília na Embaixada da Suécia. Porque eu queria bibliografia, porque eu queria entender que Suécia era essa, de onde eles vieram, quem eram eles. Eu lembro que o cônsul aqui em São Paulo me disse: meu amigo, eu tenho documentos econômicos dessa década. Eu não tenho a mínima ideia do que era. Ele disse primeiro, é sueco. Eu não tenho a mínima ideia do que era a Suécia na década de 10. Era um funcionário técnico, ele era economista, inclusive. A preocupação dele era puramente econômica. E aí eu fui descobrindo. E aí, quando a Kajsa veio ao Brasil em 2010, o marido dela é juiz, eles vieram fazer um trabalho, ela é jornalista, eles vieram fazer um trabalho na Embaixada da Suécia, em Brasília, e aí ela conversando com o pessoal jornalista, muito bisbilhoteira, querendo saber do país, não sei o quê. Aí alguém comentou com ela que a maior igreja pentecostal do Brasil era de origem sueca. Aí ela falou, o quê? O pentecostalismo na Suécia é ínfimo. As últimas estatísticas que eu peguei na época da tese, inclusive do 2020, 2012, tinha 70 mil. A estimativa era 70 mil pentecostais. 70 mil tem num bairro aqui em São Paulo, né? 70 mil pentecostais.
E aí ela começou a perguntar para um e para o outro, e alguém lembrou, tem um cara aqui que já veio aqui, que já telefonou, que já mandou e-mail. E aí vai o recado aí para quem está fazendo pós-graduação, de vez em quando alguém me pergunta, eu falei, gente, pesquisa é isso, persistência e sorte. Se eu não tivesse ido lá, telefonado, mandado e-mail, nunca que alguém ia ter lembrado do meu nome. Aí falaram do meu nome para ela, passaram o e-mail para ela me passou um e-mail e disse que vinha a São Paulo me conhecer. Aí ela veio com o marido aqui, também na ida, de qualquer forma eles passavam por aqui, mas ela parou aqui em São Paulo, e a gente se encontrou, nós passamos praticamente o dia conversando. Eu mostrei para ela o mapa do Brasil, mostrei os livros de história. Na época, eu estava começando o doutorado. Mostrei para ela as pesquisas, mostrei para ela os dados do IBGE e tá. Aí ela voltou para a Suécia e ela começou a bisbilhotar lá. Deixa eu pegar aqui o livro dela. E aí, depois de algum tempo, ela publicou esse livro. Está em sueco, isso aqui é literalmente língua estranha, né? O título é Aleluia, Brasil, que é o mais que eu sei dizer. Aqui embaixo é em sueco, dizendo mais ou menos assim, uma igreja que nasce na periferia e nas favelas e se torna a maior igreja do Brasil. E ela foi lá, é um livro de quase 400 páginas, evidentemente que eu não leio sueco, mas ela foi me passando os capítulos, ela ia escrevendo, foi me passando os capítulos, eu traduzia no Google, porque ela não queria cometer algum erro específico sobre o Brasil, sobre a geografia. Imagina, para uma pessoa, um estrangeiro, entender o Brasil. A gente aqui no Brasil fala, em Belém do Pará, a gente sabe onde é, né? Mas imagina para ela. E ela fez uma etnografia, é um trabalho jornalístico. Ela começa subindo numa favela no Rio de Janeiro, quando chega lá em cima, ela encontra uma Assembleia de Deus. Quando ela encontra a Assembleia de Deus, aí ela volta 100 anos para contar a história dos suecos chegando no Brasil. Então ela faz um recurso muito interessante jornalístico. Aí, Silvana, a Caixa me passou um e-mail dizendo que tinha conseguido um material para eu mandar meu endereço postal, que ela queria me mandar esse material. Está ficando escuro aqui. Você imaginou o que é você estar num período de pesquisa? Ela me mandou 7 DVDs com milhares de documentos. E aqui milhares não é força de expressão. Por exemplo, ela digitalizou todos os jornais Boa Semente que estavam todos arquivados lá na igreja de Estocolmo. Ela digitalizou e ela fez toda a digitalização para ela. E ela montou todo esse material e mandou para mim. Ela me mandou, inclusive, diversas cartas que os suecos trocaram na época. Eu gastei um bom dinheiro para traduzir. A grande maioria não serviu para nada, porque eram cartas particulares, tudo, mas eu precisava traduzir, mandar traduzir, porque eu não sabia o que era. Foi aí, por exemplo, que eu descobri uma carta da Frida e do Gunnar Wingre, uma carta de agradecimento a Macpherson, a Aimee Macpherson, pastora do Evangelho Quadrangular. Porque no mestrado eu tinha levantado essa hipótese da influência da Macpherson. Por quê? Por causa das datas, o mesmo período. Eles estiveram nos Estados Unidos em 26, quando a Macpherson era a figura mais importante do pentecostalismo, e eu achava, será que a Frida foi influenciada pela Macpherson? Mas era só uma hipótese. E aí, esse documento foi um documento que comprovou para mim a influência da Macpherson. Então, ao longo desses anos, eu fui acumulando esse material. Hoje eu tenho aqui, esse lado aqui do meio da estante, aqui em cima, é só a Assembleia de Deus. Eu tenho livro de história da Assembleia de Deus da Argentina, aí vou Chile, Peru, Bolívia, Equador, subindo toda a América Latina, porque nas reuniões da RELEP, quando eu vou para esses lugares, eu vou atrás de livro de história da Assembleia de Deus, de toda a América Central, dos Estados Unidos, do Canadá, de alguns países da Europa e até o Japão. Além de livros, por exemplo, olha essa preciosidade aqui.
Isso aqui é um relatório da missão sueca sobre a vida dos suecos no Brasil. Não vou me atrever a falar em sueco aqui, mas é mais ou menos como se fosse os nascidos de novo no Pará. Missão sueca no Pará. Berg Vingre, e a famosa foto deles na frente da igreja em Natal, da Convenção de Natal. E aqui, inclusive, fica muito visível a Frida aqui atrás e a Beda Palmer escondida, que é uma missionária solteira, jovem, dirigindo igreja na década de 20. Porque uma vez eu falando sobre isso, um pastor me perguntou assim, você tem o nome das mulheres que dirigiu igreja na década de 20? Eu tenho não. Ele, então não é verdade. Eu falei, tudo bem, eu não tenho o nome dessas mulheres. Mas a Convenção de 1930 proibiu mulheres de exercer ministério. Se não existia mulher exercendo ministério, por que a Convenção de 30 iria proibir? Por uma razão muito simples. Porque o pentecostalismo, desde o primeiro momento, e as Assembleias de Deus, aliás, os brasileiros adoram querer imitar os Estados Unidos, né? Tem toda essa coisa com a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, que é uma igreja, inclusive, que é um terço do Brasil. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos tem 3 milhões de habitantes, 3 milhões de membros só. Né? Mas a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, desde 1914, quando nasceu com mulheres no ministério. E aí, recentemente, um pastor, eu conversando com um pastor, ele falou, não, Jesus só chamou discípulos, homens. Aí eu falei, então, pastor, só uma coisa. Os textos, os evangelhos resistem. Mulheres, o que são discípulos? São seguidores, né? Alunos, seguidores. Então, o texto resiste. Mulheres que seguiam Jesus, ouviam suas mensagens, interrompiam suas mensagens para fazer pergunta, conversavam com ele. O texto diz que essas mulheres sustentavam eles financeiramente, sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Algumas dessas mulheres foram dadas o privilégio de levar a mensagem, como, por exemplo, a samaritana e depois as mulheres na ressurreição. Estavam presentes na ressurreição, estavam presentes na crucificação e depois estavam presentes no ato dos apóstolos, e o texto diz que o Espírito caiu sobre todos. Se essas mulheres não eram discípulas, elas eram o quê? Aí ele disse assim, pensando assim, de fato, um machista não pensa mesmo. E basta pensar, basta ter o mínimo de atenção ao texto, que dá para ver. Jesus tinha discípulas, sim. E quando Paulo fala das mulheres do ministério, o mesmo termo que ele usa, cooperador, que ele usa para os homens, ele usa para as mulheres. Agora, os machistas vão sempre ser contra. Mas aí é uma questão de adulteração do texto bíblico. Mas vamos para frente. Vamos voltar para a Assembleia de Deus. Isso, pessoal, vocês viram aí, porque antes de eu começar a estudar sobre a Assembleia de Deus, eu penso que muita gente pensa isso também, dessa maneira, que é um privilégio, a Assembleia de Deus era só no Brasil, mas vocês viram o professor falando que elas estão representadas em vários locais do mundo. Em 160 países do mundo. 160. Basta entrar lá no site, World Assembly of God Fellowship, que é a Aliança Mundial das Assembleias de Deus, você vai encontrar os links das Assembleias de Deus em todos esses países. E eu estou anos gastando meu tempo lendo um por um. Legal, mas com mais representatividade é a brasileira, a Assembleia de Deus? Olha, teoricamente, a maior Assembleia de Deus do mundo é a brasileira. Só que tem uma coisa. Nos Estados Unidos e em diferentes outros países do mundo, porque tem que lembrar uma coisa, as Assembleias de Deus são absolutamente congregacionais. O nome Assembleias. Quando a reunião em Springfield, Missouri, acontece em 1914, foram diferentes igrejas que se pentecostalizaram e que se juntam, fazem um acordo,
oficializa esse nome. Esse nome já existia uma outra igreja anterior chamada Assembleia de Deus, já existiu a igreja pentecostal desde o século XIX, o pentecostal não nasce em 1906, e aí essa confederação, o termo exato não é essa, mas essa organização de igrejas oficializa-se de fato em 14. E aí ela vai se espalhando pelo mundo. Em alguns lugares do mundo, ela não se chama Assembleia de Deus. No próprio Estados Unidos, você pegar, eu não vou levantar aqui de novo, eu tenho aqui os livros, os relatórios da missão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles publicam um livro anual do relatório de todos os estados americanos, com os nomes de todas as igrejas e com todos os pastores. Eles, oficialmente, eles têm nos Estados Unidos 300 mil igrejas, não, 13 mil igrejas e 3 milhões, arredondando. Eles têm lá no site esses dados muito específicos, porque aí eles têm o ministério com os suecos, o ministério, a Assembleia de Deus coreana, a Assembleia de Deus filipina, a Assembleia de Deus chinesa, a Assembleia de Deus indígena e assim por diante. Em diferentes lugares do mundo, tem megas igrejas que são filiadas às Assembleias de Deus, mas não tem o nome Assembleia de Deus. Então, pode ser que, por exemplo, na Nigéria, ou até na China, ou em outros lugares, tenha Assembleia de Deus que sejam maiores. Um dos problemas é esse. Por exemplo, esse central de pesquisa, que é o Global Christian, eles publicam esse material. Eu posso mandar o site depois para você, que é o Centro de Estudos do Cristianismo Global, da Universidade de Edimburgo, na Inglaterra. E aí eles colocam a Assembleia de Deus no Brasil como a terceira maior igreja do mundo. A primeira igreja seria a Han House, que é uma espécie de igreja pentecostal, na China, com 82 milhões. Tem uma outra igreja, tem duas igrejas na China que teoricamente seriam maiores. Aí eles colocam a Assembleia de Deus no Brasil como a terceira maior igreja do mundo, com 25 milhões de membros. Isso aqui eu tive no Fórum Cristão Global em 2018, na Colômbia, onde teve o Fórum Pentecostal Mundial e o Fórum Cristão Global. E eu perguntei à pesquisadora, escuta, de onde que vocês tiraram esse dado? Ela falou, não, esse dado a gente tirou do site da Assembleia de Deus Americana. Só que, por exemplo, eu vou dizer publicamente porque foi ele que me disse. O Mark Lemos disse que uma vez questionou a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, de onde que vocês tiraram essa estatística de 25 milhões de membros da Assembleia de Deus no Brasil? Aí ele disse, não, foi o pessoal da Assembleia de Deus que nos informou. Ou seja, e aí o mensageiro da paz permanente repete esse número, quer dizer, eles formam esse número para os Estados Unidos publica, e aí eles repetem esse número, quer dizer, os Estados Unidos estão publicando que nós somos... Mas de onde é que se tirou esse número? Esse número é um absoluto chute. Oficialmente, pelo censo, o dado é outro. O dado de 2010 são 12 milhões e alguma coisa. 12 milhões e um quebrado. Pode ser mais? Pode. Porque aí tem uma outra coisa. A Assembleia de Deus, o censo no Brasil, tem subnotificação? Tem. Tem porque eu acompanhei o censo nessas duas últimas décadas, desde quando eu comecei a pesquisa, e acompanhei pesquisadores, inclusive do ISE, lá no Rio, que participam do censo e que dão assessoria ao censo sobre a questão religiosa. Os assembleanos aqui sabem. Assim, de vez em quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa diz, eu sou do Brás. Eu sou da Madureira. Eu sou do Belém. Eu sou aqui em São Paulo. Eu sou de Perus. Eu sou do Ipiranga. Ora, numa conversa entre nativos, quando a pessoa diz que é do Brás, eu sei que ele está dizendo que é a Assembleia de Deus do Brás. Eu sei que ele está dizendo que é a Assembleia de Deus do Perus. Mas para um pesquisador, e aí uma regra do censo muito clara é essa, o pesquisador pergunta qual é o seu pertencimento religioso, mas ele não pode, em hipótese nenhuma, questionar. Ele apenas anota o que a pessoa disse. Por exemplo, no censo de 2010, nós tivemos quase 20 mil nomes diferentes de pertencimento religioso.
E o pessoal os pesquisadores foram tentando afunilar esse negócio. Não dava para publicar quase 20 mil. É tanto que você tem lá 12 milhões de assembleanos e tem 5 milhões de outros pentecostais. O que é outro pentecostal? Com certeza, respostas soltas que os pesquisadores, que os censadores não puderam identificar. A pessoa diz, qual é a sua religião? Eu sou aqui do Brás, da Adebrais, ou eu sou de Madureira. Então, esse nome é provável que a Assembleia de Deus tenha sido subnotificada. Sem ser esse nome, mas dando uma exemplificação bem simples. Em 2019, eu estava no Canadá e eu tinha feito uma lista de Assembleia de Deus, porque em todo lugar que eu vou atrás de Assembleia de Deus. E eu fui na maior Assembleia de Deus lá de Toronto. Eu fui com um amigo, o Moab, que é pastor e é historiador, tem um doutorado em história também sobre as Assembleias de Deus. É um negócio mega, sabe? Parece um shopping. Você passa assim de longe e pensa que é um shopping. E aí eu cheguei, fui na biblioteca, fui lá na livraria da igreja procurar livros sobre pentecostalismo e tudo. Aí perguntei para a mulher lá da livraria se não tinha livros sobre a Assembleia de Deus. Aí ela olhou para mim, Assembly of God? Eu falei, sim, aqui é a Assembleia de Deus. Ela falou, não, com meu inglês macarrônico, né? Ela falou, não, aqui não é a Assembleia de Deus. Eu falei, como assim não é? Claro que é. Está lá no site oficial da Convenção das Assembleias do Canadá que aquela igreja é filiada, mas é uma igreja mega que não tem nome Assembleia de Deus. Por quê? Você vai encontrar Igreja Belém, Igreja Betel, Igreja Boas Novas, igrejas não sei o quê, só que essas igrejas são apenas adjetivadas e não têm nome de Assembleia de Deus. Estou fazendo essa volta toda para dizer o seguinte, é provável, sim, que as Assembleias de Deus sejam, de fato, o site, e aí você tem um problema. Por exemplo, hoje à noite eu olhei. Quando você vai para o site da Aliança Mundial das Assembleias de Deus, eles falam de 70 milhões de membros no mundo. Mas o site das Assembleias de Deus nos Estados Unidos fala de 69 milhões. É nada, mas é 1 milhão de diferença. Mas você tem Assembleia de Deus aqui em toda a América Latina, do Canadá até o Chile. Você tem Assembleia de Deus em todas as regiões da Europa, na África e na Ásia. Por exemplo, eu tenho dados aqui da Ásia. Ó. Deixa eu mostrar. Tenho dados da China, do Japão, da Finlândia, de Fiji, Birmânia, Coreia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Austrália. Por exemplo, Austrália. Todo mundo no Brasil já ouviu falar da Hillsong. Hillsong era a Assembleia de Deus na Austrália. Hoje ela se autonomizou. Mas ela nunca teve o nome Assembleia de Deus. Mas a Hillsong na Austrália era, pelo menos oficialmente, era uma Assembleia de Deus. Hoje é uma igreja autônoma. Então é o seguinte, tem um pouco disso, a questão do nome. Mas é quase com certeza a maior igreja pentecostal do mundo. Se você fizer outra pergunta, eu vou continuar falando aqui. Antes de eu ter uma curiosidade, eu vou fazer uma pergunta sim, mas antes eu vou fazer menção aqui, ó. Almir Lino está com a gente, Josué Augusto, canal Josué Augusto, obrigada. Beatriz Silva, Luque Joss, o doutor Luiz Miguel, advogado lá do caso IADPE, tá aí. Marcos Sabino, deixa eu ver quem mais aqui. Eliabe Serafim, Pedroca, Moisés Galdino, prazer, Moisés. Maxwell Fajardo tá aqui. Aí a gente tem que ter cuidado. Gente aqui, gente. Obrigada, gente, muito agradecida. Professor, acontece o seguinte, é a Assembleia de Deus aqui, tem a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, mas por que o modelo eclesiástico de governo aqui predomina o episcopal e a americana é a congregacional? Por que essa distinção nesse modelo? São tudo Assembleia de Deus. Vamos falar assim para o pessoal entender. Tudo Assembleia de Deus. Por que essa diferenciação no modelo?
vamos assim, lembrar uma coisa, né? Ali no Atos dos Apóstolos, você já começa a ter tensões. A igreja de Gálatas não é a mesma igreja de Filipenses. Sabe? As igrejas vão tendo assim, bem ameno, suas demandas culturais próprias. Tá? Então, medidas as proporções, ao longo da história, o cristianismo vai tendo adequações culturais muito específicas de cada local. Bom, fazendo um pulo, assim, qual foi o problema central das Assembleias de Deus no Brasil terem esse modelo? Por isso que eu digo que eu chamo Assembleia Brasileira de Deus. As Assembleias de Deus é um produto brasileiro. Não tem nenhuma outra Assembleia de Deus no mundo que seja iguais às Assembleias de Deus no Brasil. Eu até brinco no prefácio que eu fiz para a Marina, tem duas coisas que são muito da idiosincrasia assembleiana, da especificidade assembleiana. A paz do Senhor e pastor presidente. Assembleiano que vai para a Europa e vai para outro lugar, ou mesmo para os Estados Unidos, chega lá, tem crise, porque chega lá, vai dar paz do Senhor para os assembleianos e o pessoal responde com boa noite, bom dia ou boa tarde. Porque a paz do Senhor no Brasil é medição da espiritualidade, né? Se você não dá paz do Senhor, você não está bem espiritualmente. Mas isso é um costume brasileiro. É tanto que, por exemplo, a congregação também dá a paz de Deus. E aí é interessante, porque no primeiro momento, isso foi uma distinção social. Aí eu estou pensando aqui, bem Bourdieu aqui, a ideia da distinção. Os assembleanos gostavam dessa distinção, porque isso fazia eles diferente do mundo. Eu não me cumprimento com boa tarde, com bom dia. Eu dou a paz do Senhor. E dá a paz do Senhor público, para mostrar, para marcar terreno. Mas isso não existe no resto do mundo. Segunda coisa, questão do pastor presidente. Se você pegar o livro, e aí é o seguinte, algumas décadas atrás é mais difícil, mas agora qualquer pessoa aí com a internet pode entrar lá no site da Assembleia de Deus da Argentina, do Chile, aí vai subindo, Peru, de toda a América Latina. Existe pastor ou superintendente que é votado, aliás, e que não pode, inclusive, receber, se permanecer de forma dinástica e nativa e vitalícia no cargo. Não existe pastor-presidente. Por quê? Porque você tem os estratos locais, as igrejas locais, que têm uma liderança local, que elegem os delegados para a instância da regional, que elege os delegados para a instância nacional. É assim que funciona aqui nos livros oficiais das editoras dessas igrejas pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Aliás, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o final da década de 90, de forma obrigatória, em todas as instâncias, tem que ter uma representação afro, tem que ter um afrodescendente, tem que ter um jovem e tem que ter uma mulher nessa liderança. O segundo, como essa Assembleia de Deus vai sendo transmitida e se espalhando de forma congregacional? Por exemplo, essa Aliança Mundial das Assembleias de Deus, ela só nasce no final da década de 70, ela nasce quando ela vem em 80, que lançou a década da colheita. Enquanto, por exemplo, a Aliança Batista, a Aliança Metodista, a Aliança Luterana, a Aliança Anglicana, o Conselho, esses conselhos, tudo é coisa do século XIX. Por quê? São igrejas da Reforma tradicionalíssimas, de herança europeia e americana, todas elas já tinham no século XIX. Eu tenho no meu livro todas essas datas, mas eu não vou me arriscar a dizer essas datas aqui. Tudo coisa 1800 e bolinha, tudo isso já existia. Comunhão anglicana, tudo séculos passados. A Assembleia de Deus nasce no final da década de 70, por quê? É a articulação para a década de 80 para lançar a década da colheita. E por mais que exista essa
Aliança Mundial das Assembleias de Deus, elas são muito autônomas. Um livro que trabalha um pouco disso é o livro do Alan Anderson, está perdido por aqui, chamado Pentecostalismo Global, Introdução ao Pentecostalismo Global, que ele vai dando uma série de pesquisas sobre as Assembleias de Deus do mundo. Então, elas são muito diferentes. Por exemplo, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela nasce branca, escolarizada, com pastora, com faculdade teológica, desde 1914, e era uma igreja de classe média, diferente do pentecostalismo negro, que era um pentecostalismo pobre. Mas por que no Brasil você teve toda essa... que o Maxwell vai na tese dele, da tese de doutorado, está aqui, ó, a tese do Maxwell, onde a luta se travar, que ele vai chamar de esgarçamento ministerial. É por causa da herança sueca. Os suecos vêm de uma tradição batista. Absolutamente anárquica. Aqui anárquica no sentido institucional, a palavra técnica, contra todo tipo de poder. Eles não vêm enviados por igreja nenhuma. Tem que lembrar que eles recebem aquela revelação lá, em 1910, quando eles estão orando lá, e eles se juntam, os dois, e vêm. O pessoal gosta de falar, o missionário Daniel Berg Gunaving, Daniel Berg Gunaving. O Ving, de fato, é pastor, é formado em teologia, e vem para assumir a igreja em Belém do Pará, porque ele conhece o Eric Nelson. Só um instante. Diana, pega água para mim, por favor. Que o Eric Nelson, que era o pastor da Igreja Batista lá em Belém do Pará, se formou no mesmo seminário que ele lá em Chicago, e ele está em Chicago porque a mulher dele foi embora e ele foi atrás da mulher dele, e ele está há uns 5 anos já lá. É provável que eles tenham se encontrado. Se eles falaram sobre Belém do Pará, eu não sei, mas se você prestar atenção, tanto na biografia do Berg quanto do Vingre, eles falam que já conheciam tanto o pastor metodista quanto o pastor batista, que, aliás, é muito interessante, Silvana. Eles chegam em 10 em Belém e tem 4 igrejas. Tem uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma metodista e uma luterana. 4 pastores na cidade de Belém e 2 são suecos. Ou seja, 50% da força pastoral em 1910 em Belém era sueco. Por quê? Porque tinha muito sueco no Brasil. Dom Pedro II esteve, no final do século XIX, na Suécia, e estabeleceu um escritório de divulgação da Suécia, do Brasil na Suécia. Ou seja, eles nunca tinham ouvido falar de Brasil? Claro que tinham ouvido, sim. Porque tem aquela revelação, não é, mas professor? A revelação, eu não uma estou dizendo que a revelação não que era existia. o país. Não, então, mas era nessa época que já tinha pessoal aqui, já porque tinha colega aqui, né? O Berg trabalha numa empresa nos Estados Unidos chamada Company of Pará, que é a maior empresa gomífera, que é uma empresa de exploração da borracha, que era uma espécie de Petrobras na época, uma espécie de Shell, sabe? Uma Apple da vida. Era uma multinacional que explorava a borracha. Eles recebem uma revelação para ir para o Pará. Na cabeça deles, Pará, a companhia de iluminação de Chicago era feito por... Os postes em Chicago tinham esse nome, Company of Pará. Eles entenderam. Como assim ir para o Pará? E aí eles foram na biblioteca procurar saber. E outra coisa, a gente fica, mas para o Pará é muito mais importante no início do século do que Rio, São Paulo e Brasília nem existia. Só lembrar o seguinte, o Teatro de Belém foi construído antes do Rio, antes de São Paulo. Belém é chamada Paris tropical. Era uma cidade riquíssima e extremamente cosmopolitana. Eu estou falando para você. Dos 4 pastores, 2 eram suecos, os outros eram americanos. Em Belém do Pará. Os suecos chegam, são batistas, vão para a igreja batista, começam a orar, com manifestação de línguas e manifestação pentecostal, são expulsos, e o que eles fundam? Missão da Fé Apostólica.
Logo nos primeiros anos, os brasileiros começam a falar de convenção. Mas em 28, por exemplo, os brasileiros fazem um manifesto e publicam no Boa Semente uma convocação para a convenção. Está lá no meu texto, esse texto que você mostra aí, Assembleia de Deus, Origem e Militância. Os suecos são contra a convenção. Lamento, esse livro está esgotado, nem adianta mostrar, porque não tem como, não tem como procurar. Não. E eu não vou publicar, porque eu acho que ele está muito datado, muito superado. E os suecos são contra a convenção. Por quê? Porque na cabeça deles não precisa ter organização. O Levis Petro, quando faz a introdução da biografia do Vingre, que é publicada na década de 60, ele diz o seguinte: estão dizendo que os suecos fundaram uma denominação, mas não é verdade. Na cabeça do Petrus, não é para existir uma organização, porque eles são visceralmente contra a institucionalização. Na cabeça deles, é o seguinte: a ligação vai ser só fraterna. É um pouco de ingenuidade, porque eles estão achando que estão na Suécia, porque na Suécia dá para ir a pé para tudo quanto é lado, e eles não imaginavam que a Assembleia de Deus ia explodir e ia ficar tão grande como ficou no Brasil inteiro. Então, o que vai acontecendo? Essa igreja não tem um centro de poder, não tem uma organização central, não tem uma liderança central, ela se espalha junto com a migração, cresce, explode e não tem uma configuração única. É tanto que, assim, quem conhece o Nordeste ou quem conhece outros estados sabe como a Assembleia de Deus de um lugar para o outro muda muito. E para quem já teve vontade, por exemplo, de Assembleia de Deus na Argentina, no Chile, alguns países da América Latina, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares, você vai ver como a Assembleia de Deus é visceralmente distinta. E agora, por exemplo, teve a Conferência Mundial Pentecostal aqui, a anterior, eu não vou lembrar das datas, a anterior foi na Malásia, porque na época o pastor-presidente da Conferência Mundial Pentecostal era o pastor da Malásia. Na abertura da conferência, do templo central lá na Malásia, que é um mega templo, né? A Malásia, quando é que a Assembleia de Deus na Malásia começou? Começou em 34. É bem posterior à nossa. Mas a Malásia é muito rica. E o grupo cristão, os cristãos lá são muito ricos. Então a Assembleia de Deus é uma igreja de classe média, média alta, até onde que possa dizer isso. A abertura da conferência foi uma grande manifestação de uma dança típica da Malásia, foi feita na igreja na abertura da Conferência Mundial Pentecostal. Medidas das proporções, era como se na Conferência Mundial Pentecostal aqui, nós fizéssemos um samba na abertura da Conferência Mundial Pentecostal. Eles vão gritar blasfêmia, blasfêmia! Mas na Malásia foi uma dança típica da Malásia, numa Assembleia de Deus. É uma igreja que sempre teve faculdade, que sempre teve mulher no ministério e que tem outra configuração. No próprio Estados Unidos mesmo. É uma igreja de classe média. Por quê? Porque foi pentecostalismo branco desde o primeiro momento. Diferente da Igreja de Deus. A Igreja de Deus era o pentecostalismo negro. A Assembleia de Deus era o pentecostalismo branco, que só pediu perdão em 94. Eu fiz até uma postagem sobre isso, recente. Professor, tem mais gente chegando aqui. O Mário Sérgio de Santana está na área. Mário Sérgio o Guilherme dos Santos. Tem várias pessoas, professor, perguntando que o senhor é membro de qual igreja? Eu sou da Igreja Bethesda, que originalmente nasce como Igreja Assembleia de Deus lá no Ceará, em 81, e como uma grande maioria de Assembleias de Deus, ao longo da caminhada se autonomiza e toma outro rumo. Mas eu sou assembleiano. Isso aí. Tem o canal. Legal. Igreja de Cristo em Apodi. Apodi. Apodi? Apodi, no Rio Grande do Norte, eu conheço. Isso, está aqui com a gente. Tem alguma pergunta de alguém aí? Alguma pergunta específica? Tem sim. Vou voltar aqui, Kilzone está aqui. Kelly, oi, Kelly. Irmão Leandro Santiago, ele falou que tem um livro.
Josué Augusto. Tem uma pergunta, Gideon. Se você sabe qual foi o primeiro país que utilizou o nome Assembleia de Deus? Estados Unidos. Estados Unidos, irmão Josué Oficializou Augusto. em 14, mas 14, ó. antes, parece que em 12 já existia uma igreja, eu teria que dar uma olhada aqui, num ou outro chamado Assembleia de Deus. E os suecos tinham Assembleia de Deus Escandinavas. Legal, ó. Geraldo Silva está aqui com a gente. Irmão Leandro Santiago de Guarulhos. Tem outra pergunta aqui. Só um minuto, gente. Eu tenho um pouco de lerdeza para mexer no Mas, por chat, exemplo, tá? Libéria e Angola é anterior ao Brasil, porque Libéria e Angola é 1907. Eita, tá vendo aí, gente? Não, Muito ali, de antes. fato, eu estou misturando aqui. De fato, é o surgimento do pentecostalismo. Eu mudei os mapas aqui e misturei as bolas. Tá, então é os Estados Unidos mesmo, né? Estados Unidos. Que utilizou Assembleia primeiro. de Deus é Estados Unidos. Certo. Alguma outra pergunta? Tem sim, só falta eu achar aqui. Ó, eu vou fazer uma pergunta, anoto aqui a pergunta do chat, depois o professor responde. O senhor falou de aliança mundial das Assembleias de Deus. Partiu de quem essa iniciativa de formar essa aliança? Dos Estados Unidos. Foi dos Estados Unidos, né? Aliás, um missionário americano, aí eu não vou dizer o nome dele, porque ele pediu para eu não dizer. Ele disse que assim, porque a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, teoricamente, é a mais rica. Mais uma vez, é um pentecostalismo branco, né? Talvez hoje Malásia e alguns países da Ásia que são muito ricos, a Coreia, por exemplo, que tem uma mega igreja lá. E aí ele disse que colocaram lá em Springfield, Missouri, lá na sede, e aí você pode entrar lá, os prédios imensos, da década de 40, né? A oficialização lá desses prédios, do complexo de direção. E colocaram lá uma placa, Sede Mundial das Assembleias de Deus. E aí, alguns missionários e alguns nativos e outros começaram a reclamar. Escuta, desde quando? A Assembleia de Deus não tem sede mundial. E aí houve algumas reclamações. Ele me disse isso. Eu não vou entrar em detalhes, não. Mas ele disse que foi na década de 80. Aí tiraram. Por quê? Foi quando nasceu o projeto da década da colheita. Né? Que, aliás, eu estava falando de década da colheita no 80, mas a década da colheita não foi 80, foi 90, né? Que foi a última década do século XX. Né? Mas o projeto começa na década de 80. Né? E ela se oficializa, eu teria que dar uma olhada aqui na data, eu não gosto de citar data, porque eu às vezes me atrapalho. Mas foi final da década de 80, quando nasceu a Aliança Mundial das Assembleias de Deus. Certo. E é um organismo puramente fraterno, tá, gente? Não tem essa Aliança Mundial não tem interferência nas demais igrejas, mas tem um site lá, tem dados, e a partir de lá tem link de todas as Assembleias de Deus no mundo inteiro. E aí, hoje, com o Google, mesmo sendo na Tanzânia, nas Filipinas, no Japão, com o texto original lá da Birmania, é só jogar no Google que dá para traduzir, dá para ler e conhecer. Agora, haja tempo, né? Eu estou há 20 anos gastando meu tempo lendo essas coisas. Ô, professor, eu não sabia, mas da Sociedade de Estudos Pentecostais e Comissão do Diálogo Vaticano, há 50 anos ele produz estudos, e por que não se divulga essa questão aqui no Brasil? Eu também não sabia. Isso eu discuti nesse livro, Ecumenismo e Pentecostalismo, a relação entre o pescoço e a guilhotina. Porque eu comecei a ser chamado em eventos ecumênicos, e o pessoal assim, mas os pentecostais são anti-ecumênicos, eu não sei o quê. Aí eu falei, mas os ecumenismos são antipentecostais. Ontem mesmo, um pastor aqui no Facebook fez por que os pentecostais são anti-ecumênicos? Aí o pessoal começou a vomitar preconceito. Porque os pentecostais acham que são melhores que todo mundo. Porque não sei o quê. Eu falei, escuta, por que a pergunta não é por que os pentecostalismos são anti-ecumênicos?
Aí eu comecei a fazer essa pesquisa, que foi um projeto de pós-doc. Desde 72 existe Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal. Produziram já documentos extraordinários. Não sei se o Padre Maciel continua aí presente, mas o Padre Maciel foi o primeiro brasileiro a fazer parte dessa comissão. É uma comissão de excelentes eruditos, tanto do mundo pentecostal quanto do mundo católico, resgatando tanto a teologia como a história do movimento pentecostal. E aí é muito significativo, porque os cessacionistas reformados gostam de fazer deboche. Não, se é que aconteceu isso lá no Atos dos Apóstolos, isso desapareceu, isso é um invencionismo do século XX. Que, inclusive, no início do século, se falava de forma muito debochada. Ah, isso é coisa de negro, esses negros na periferia, essa histeria de negro na periferia. O pentecostalismo foi tratado de forma muito preconceituosa, de forma racista e sexista. A Comissão do Diálogo Vaticano, inclusive, começa a resgatar, ao longo da história, todas as manifestações de dons, de língua, de revelação que aconteceram durante toda a história. Nunca houve cessacionismo. Sempre teve esse tipo de manifestação. O que são os místicos católicos? E os místicos protestantes. No evento que nós participamos na Alemanha em 2017, que nós tivemos a RELEP, que é a Rede de Estudos Pentecostais da América Latina, eu não vou... Se eu tivesse pego esse texto, eu começo a dizer assim, se você ouvir falar de um homem que vinha uma vez à noite, teve uma revelação de Deus, caiu do cavalo, fez uma promessa de se dedicar ao ministério, foi estudar teologia, sempre tinha revelações, e tinha sonhos, e tinha manifestações do diabo contra ele, e ele era muito místico, e muito preocupado em orar e ler a Bíblia. Você diz, era um homem pentecostal. Mas se você disser que o nome desse homem era Martinho Lutero, branco, católico, doutor em teologia e alemão, o que foi Thomas Muntz na época dele? Que era um ultra-revolucionário de extrema esquerda, a favor da reforma agrária e tudo. Thomas Muntz é um indivíduo que tem revelações com o Espírito Santo. Aqui, o que eu chamo de proto-pentecostalismo. O que foi Agostinho Pereira, em 1840, em Recife? É um negro que ganha uma Bíblia e que começa a ler a Bíblia e com um grupo de negros começam a falar da revelação do Espírito Santo. E eles fundam a Igreja do Divino Mestre. Em 1840, em Recife. O que foi Jacobina? Assim, você tem o que são os valdenses, o que são os muques, o que são o pietismo, o que são, por exemplo, os quakers. No Brasil, os textos, principalmente reformados, os quakers, os tremedores. Eu, por exemplo, sempre tive a impressão que eu tinha dos quakers. Um grupo meio histérico, meio fanatizado. No ano passado, eu publiquei um artigo com o Wallace, um amigo meu pesquisador, que nós fizemos uma pesquisa sobre os Quakers, publicamos numa revista no Chile. Os Quakers, Silvana, começam no século XVII um grupo de oração, a herança do pietismo alemão. Eles se reúnem em oração, eles acreditam que a revelação de Deus pode ser dada tanto para homem como para mulher. Portanto, em pleno final do século XVII, eles estão falando de igualdade de gênero. Para eles, homens e mulheres são iguais, porque eles leem o texto do Atos dos Apóstolos e diz: o Espírito se manifestou em homens e mulheres. Por que o Espírito se manifesta em homens e mulheres e agora só os homens podem ter a palavra? Então, eles acreditam na igualdade de gênero, são absolutamente pacifistas, portanto, contra as guerras na época, e têm documentos contra a escravatura. 1800 e bolinha. Tem um livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, que ele faz uma série de resgates desses grupos místicos que eu chamaria de proto-pentecostais na Inglaterra. Os Quakers são tão radicais nesse negócio que eles
mais uma vez, absolutamente anti-institucional, eles vão se manifestando em diferentes grupos autônomos, e um grupo que funda, por exemplo, o Greenpeace, vai desembocar no Greenpeace, que é uma militância radical a favor da justiça. Ora, o que vai acontecer? Pentecostalismo não é um fenômeno do século XX, pura e simplesmente. Não é um invencionice de negro no século XX. As manifestações pentecostais sempre aconteceram. E existe essa comissão do diálogo Vaticano-Pentecostal, que é o que eu trabalho nesse livro. Aí você diz assim, mas por que a gente não sabia? Você coloca... A semana passada nós tivemos uma reunião ecumênica e veio uma fala, eu falei, escuta, vocês, ecumênicos, são antipentecostais porque vocês mesmos nunca se preocuparam de ver esses documentos. Por que as editoras brasileiras não publicam esses documentos? As editoras católicas. Por que os próprios ecumênicos não se preocupam com isso? E aí, eu sei que no Brasil, quando o pessoal fala de ecumenismo, ecumenismo é coisa do diabo. Aí eu brinco no texto, olha, se é coisa do diabo, esqueceram de avisar isso nos outros países. Que só os brasileiros sabem disso. Porque nessa comissão, nós já tivemos quase 200 pastores pentecostais participando dessa comissão, inclusive pastores assembleanos da sede assembleana de Springfield, Missouri. Porque aí a questão do ecumenismo, por exemplo, qual é a questão do ecumenismo? Ecumenismo não é invenção. Tudo bem, pode ter sido. Você diz, foi uma invenção do anticristo. Ok, tudo bem, pode ter sido do anticristo. Mas quem começa o ecumenismo no final do século XIX são as sociedades bíblicas. As sociedades bíblicas dizem o seguinte, estamos chegando no século XX e nós não evangelizamos o mundo. O que é a ideia do ecumeni, do ecumer? É a casa comum. Ou seja, nós precisamos de uma organização, de uma força evangelística para alcançar o mundo. E aí se começa a falar de um projeto de unidade de evangelização para alcançar o mundo no final do século XIX. E aí que vai acontecer o famoso Congresso de Edimburgo, em 1910, na cidade de Edimburgo, na Inglaterra, que é um projeto que reúne gente de todos os continentes, logo no início do século XX, com essa preocupação de evangelizar o mundo. É projeto de sociedade bíblicas. É tanto que aí vem a Primeira e Segunda Guerra, atrapalhou os planos. Em 1947, nasce a Conferência Mundial Pentecostal, que tem o mesmo projeto, a evangelização do mundo. E em 1948, nasce o Conselho Mundial de Igreja, com o mesmo projeto. O Conselho Mundial de Igreja tem duas questões centrais. A falência do testemunho cristão na Europa. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Cristão luterano alemão matando cristão protestante anglicano, que matava cristão ortodoxo russo, que matava cristão luterano sueco, que matava outros cristãos, e vem os cristãos americanos, cristão protestante americano, mata todo mundo e ganha a guerra. É como a atual guerra agora. É cristão ortodoxo russo matando cristão ortodoxo ucraniano. Então, o testemunho cristão, depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa, estava no lixo. Porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de cristãos na Europa. Primeira coisa, testemunho cristão. Segunda coisa, trazer comida para as pessoas, que tinha muita gente passando fome. A Europa estava destruída depois da Segunda Guerra Mundial. Teve uma destruição geral em diferentes países. É tanto que você pega, em 1948, tem artigo no Mensageiro da Paz falando da fundação do Conselho Mundial de Igreja e do projeto do Conselho Mundial de Igreja, falando sobre a evangelização, o testemunho cristão e a fome que as pessoas estão passando. O Mensageiro da Paz dá apoio ao nascimento do Conselho Mundial de Igreja. Diz assim, mas o que foi que aconteceu? Algumas décadas depois, década de 70, década de 60, no auge da Guerra Fria, aí começou a se falar que ecumenismo era ação do anticristo.
Antes disso, ninguém sabia que era ação do anticristo. Professor, falando de mais uma diferença da Assembleia de Deus aqui brasileira com a do restante do mundo, tem uma questão bem polêmica aqui no Brasil, que é a questão de gênero, de mulher. Por que essa diferenciação de gênero da Assembleia de Deus brasileira em relação. Isso eu quero dizer a mulher na liderança, né? Como pastora. Por que é tão diferente essa visão em relação às outras Assembleias de Deus pelo mundo aí? Olha, eu não vou ter a pretensão de dizer que aqui está certo e os outros estão errados, os outros estão errados, aqui estão certos. Né? É claro que as pessoas gostam, não, nós estamos sob a direção de Deus. Pois é, o problema é que a direção de Deus é bem diferente de um lugar para o outro. Né? É que o pessoal esquece que igreja ela é uma adequação cultural em qualquer lugar. Por exemplo, agora com a internet e com as Assembleias de Deus chegando na classe média e média alta, as pessoas começam a cortar o cabelo, usar uma maquiagem, jogar bola. Mas, por exemplo, algumas décadas atrás, e aí eu não vou falar de futebol, algumas décadas atrás, na Assembleia de Deus, política era coisa do diabo. Ou seja, então era coisa do diabo, o diabo abandonou a política e agora a igreja assumiu, porque agora é uma coisa de Deus? Ou seja, o diabo mudou ou foi a Assembleia de Deus que mudou? Ou foi a Bíblia que mudou ou foi Deus que mudou? Adequação cultural. Sabe? É que a gente pensa que igreja é instituição. Tem a ver com Deus, mas igreja e instituição não tem a ver com Deus. Igreja e instituição tem a ver com a história, tem a ver com a adequação. A igreja corpo de Cristo é outra história. A igreja corpo de Cristo não tem temporalidade, não tem espacialidade e, não é a Assembleia de Deus, tá? O corpo de Cristo tá para além, porque senão você vai dizer, então só tem corpo de Cristo, só tem salvo de 1914 para cá? Antes da Assembleia de Deus existir, existia testemunho cristão, existia testemunho de Deus, existia a atuação do Espírito Santo. É que as pessoas pensam assim, eu lembro, quando eu era adolescente no interior do Ceará, eu achava que Deus, que a Assembleia, que Deus era da Assembleia e que o Espírito Santo era a propriedade particular nossa, né? Mas, tem vida lá fora. Como eu gosto de brincar em sala de aula, eu não sei se na época que você foi minha aluna, eu ouvi você dizendo isso. Eu gosto de brincar dizendo, gente, tem crente e salvo até na nossa igreja. Forte, hein, gente? Forte, hein? Tem crente salvo até na nossa igreja. Até gente, na nossa igreja. Caminhando para o fim, o professor hiper, super, mega ocupado. Eu quero fazer uma pergunta aqui que o pessoal perguntou. Professor, vai ter livro aí? A gente pode esperar mais livros, lançamento de mais livros? E fala do Filemon para o pessoal saber. Filemon, eu quero saber do que se trata. É muito eu vou mandar. Manda seu endereço para mim que eu mando esse livro para você, de presente. Ganhei! Filemon é o seguinte... Ao longo de mais de 20 anos que eu comecei a pensar em Filemon e eu fiz, acho que uns 4 ou 5 acampamentos de jovens que eu pregava as 4 mensagens, 2 de manhã e 2 de noite, em Filemon. E era muito engraçado que quando eu chegava a falar de Filemon, as pessoas ficavam assim, Filemon? Tinha gente que achava que nem era versículo. Né? Teve gente que curtiu comigo. Vai pregar em livro apócrifo? Gente, Filemon existe. É um bilhete, de verdade não é uma carta, é um bilhete. E eu sou apaixonado pelo Filemon. E ao longo dos anos eu só escrevi, eu só tinha os esboços. E aí no ano passado o Iago me pegou pelo braço e me obrigou a eu sentar. E eu sentei e escrevi um devocional sobre Filemon. De forma bem resumida, para mim é o seguinte, Filemon, ele tem 3 grandes subversões. Tem a subversão do poder. Paulo diz assim, eu posso mandar, mas eu prefiro fazer um pedido de amor. Para mim, Paulo tem o que eu chamo de poder
não poder. Presta atenção, não é todo mundo que tem esse poder de poder não poder. Quem tem poder é escravo do poder. Mas só Jesus é que tem poder de poder não poder. Ele está acima do seu poder e ele opta, inclusive, em alguns momentos, a não ter que usar o seu poder. Porque quem tem poder é obrigado a usar o poder que tem. E aí não é que ele tem poder, o poder que tem ele. Segundo, você tem uma subversão econômica. Paulo diz, eu estou te devendo, você está me devendo, Onésimo está nos devendo, Filemão está nos devendo, todo mundo está devendo para todo mundo, ninguém paga nada a ninguém, mas todo mundo tem que fazer muito mais do que o que está devendo. A dívida não é quantitativa, não é financeira. A dívida está em outra dimensão. Terceiro, tem uma subversão social absoluta. É que quando a gente lê o texto, Onésimo, é uma pessoa, ele tem nome. Não, Onésimo não é nome de pessoa. Onésimo é uma coisa. Onésimo é o útil, é o nome de um escravo, que é útil, que na medida que ele vai embora, ele anula a sua existência. E aí, em português, perde essa importância, que Paulo diz assim, ele que era útil, que agora é inútil. O Paulo faz um jogo de palavra. E ele diz, eu estou te devolvendo Onésimo como pessoa. Cara, se isso não for uma absoluta subversão do evangelho, nada é mais. Porque Paulo pega uma coisa que é inútil, que não tem dignidade, que não tem existência, e transforma, ele diz assim, é como se fosse meu filho. Ele, inclusive, usa uma linguagem materna, que eu gerei, como se eu fosse uma mulher que dou cria, num filho que é como se fosse o meu coração. E eu estou mandando para eles, para vocês, como pessoa. Escravo fugitivo no Império deveria ser morto. Ele é um bandido. Mas, na época, não existia cristão com essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Para Paulo, bandido bom é bandido salvo, perdoado e transformado em filho, cristão e pessoa. Para mim, Filemão é apaixonante. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa. Sim. Eu estou entrevistando, se tem alguém aqui que conheça, oficiais das Forças Armadas, que são assembleanos. Eu já entrevistei 36 e eu queria chegar pelo menos em 50. Eu estou escrevendo um livro sobre essa elite assembleiana nas Forças Armadas. Interessante. Então, o próximo livro que a gente pode esperar é esse daí, que está no forno? Está no forno. Não sei se sai, porque é uma longa história, mas eu já tenho quase 100 páginas de anotação. Certo. E para o pessoal que quer adquirir algum livro seu, onde eles Editora Recriar, está aqui, ó, o box da Editora Recriar. Tem o meu livro, o livro do Maxwell, o livro da Marina, mas pode ser adquirido também individualmente, né? O meu livro é esse, Matriz Pentecostal, que é essa nova edição atualizada, Matriz Pentecostal. Uhum. A gente corrigiu algumas coisas que no anterior. O meu é esse daqui, é uma edição anterior, né? É a edição anterior. Essa edição está atualizada, inclusive com alguns erros que tinham acontecido, que tinham escapado na primeira edição. Além dos livros dos meus companheiros, para quem não sabe, Maxwell é doutor em História, Moab é doutor em História, e Marina fez o doutorado junto comigo lá na PUC, sobre a estrutura dos ministérios. Falando nisso, professor, o Wilson Alves aqui, o Anderson Gosta está aqui com a gente, Anderson. Wilson obrigado. Alves, ele falou assim, que seria bom se o professor Gedeon lançasse um livro sobre as Assembleias de Deus no mundo. Interessante, ia gostar também. Não, aí isso que precisa de uma equipe, né? É verdade. Verdade. Não dá tem que ter colaboradores.
É Porque você verdade. tem que ser simplista sobre cada uma delas, porque, É, assim, se for analisar uma por uma, por exemplo, Assembleia de Deus aqui, bem aqui de lado da Argentina, é bem diferente da Assembleia de Deus no Brasil. mas que seria bom, seria, hein, professor? Fala sério, para a gente ter Eu tenho essa feito, noção. eu tenho no site da Relep tem um projeto chamado Assembleias de Deus nas Américas, que a gente fez um paralelo, que, por exemplo, o paralelo sobre a educação teológica, a educação de ministério, o uso de mídia, quer dizer, tem muita coisa para se falar. Então, teria que ter uma Interessante. equipe para fazer. Até porque, por Sim. exemplo, assim, o que eu conheço de Assembleia de Deus na Malásia, nas Filipinas, na Austrália, é só o que eu vi no site. Aham. Na América Latina, de fato, eu fui, porque nas reuniões da Relep, assim, quando eu fui no Chile, na Argentina, na Costa Rica, no Equador, na Colômbia, no Canadá, quando eu fui nos Estados Unidos, eu fui nesses lugares, na Inglaterra eu fui, nas editoras. Por exemplo, tem uma matéria aqui da Assembleia de Deus na Itália. Assembleia de Deus na Itália é um grupo que era da congregação cristã. Então, se você entrar no site da Assembleia de Deus na Itália, os cultos mais antigos, as mulheres estão com véu, os homens de um lado, a mulher do outro, parece congregação cristã. E se a congregação cristã no Brasil não produz nada, tem aqui, não tem aqui porque eu emprestei para o Mário, a biografia do Franciscon, que foi o fundador da congregação cristã, é publicada na Itália pela Assembleia de Deus, porque ele é considerado o apóstolo do pentecostalismo italiano, porque é ele quem leva o pentecostalismo para a Itália, Luigi Francescon, que é o fundador da congregação cristã. Mas é Ô, cerebral professor. da Assembleia de Deus. Eu Sim, tenho falando. Tem o livro italiano. aí? Ah, Não, italiano. eles não estão aqui. Estão aqui só 3. Tá O emprestado, né? Francisco está emprestado. Eu emprestei para o Magnum, que ele está trabalhando uma pesquisa sobre isso, eu emprestei. Que eu comprei na Falando Itália. na Itália, legal. Eu Professor, fui lá falando. na Assembleia de Deus, na editora da Assembleia de Deus, em Roma. Ai, seria tão interessante para a gente ver esse comparativo com a Assembleia de Deus Brasil. Ai, A eu Assembleia de Deus acho na muito Itália, por exemplo, é interessante. insignificante, é bem pequenininha. A editora é uma casa numa vila, um escritóriozinho do tamanho da minha sala, porque é muito pequena. Certo. O Professor, pentecostalismo falando mais forte em. lá era o Valdense, era o. Esqueci o nome do grupo agora. Tem uma outra igreja lá que é de tradição pentecostal, que é Não muito mais estava forte. na E a pauta, própria não, mas. congregação, né? Falando em congregação, professor, o que o senhor achou? Eu achei assim um acontecimento histórico. O ministro da Justiça foi num culto de mocidade de jovens, dia 9, lá na Congregação Cristã no Brasil, no Brás. Em se tratando de CCB, eu achei assim porque eles têm uma aversão, né, à questão política. E essa aproximação dessa questão política na CCB era, acho que, a última denominação pentecostal que não estava assim com a política. O senhor ficou Eu não sabendo? ouvi falar disso. Eu vou procurar saber, até porque eu tenho pessoas, amigos, inclusive uma doutora em história que é de lá, que eu conheço bem. Eu vou perguntar para ela como é que foi isso. Isso, Mas, depois o senhor vê, eu fiquei surpresa. mas parece que todo mundo está acendendo vela para o bezerro de ouro, né? Mas a CCB, olha, me surpreendeu. Me surpreendeu. Gente, eu vou passar a oportunidade para o professor fazer as considerações finais. Professor, fala onde o pessoal pode te encontrar, algum pesquisador que queira entrar em contato com o Ó, senhor e as considerações. meu nome está aí no Instagram. Eu tenho no Facebook, mas eu não tenho saco mais para o Facebook superado. No Instagram. E os meus livros estão na editora Recriar. A gente tem os encontros, né, da Relep. Tivemos encontros no ano passado. Esse ano não sei como é que vai ser, porque está todo mundo muito cansado de live, não sei o quê. Mas, por exemplo, já que a gente quer parar, mas, por exemplo, o encontro da Sociedade de Estudos Pentecostais nos Estados Unidos no ano passado foi sobre violência contra as mulheres, usando o versículo bíblico. Este é meu corpo. Então, a ideia do encontro é o seguinte: na medida em que o corpo das mulheres é violado, você está violando o corpo de Jesus.
negócio assim, fantástico. Sociedade de Estudos Pentecostais. Mas aí no Instagram e no site da Relep. E os meus livros estão na Editora Recriar, no site da Editora Recriar. Tá ótimo. Obrigada, professor, Obrigado por separar você. esse tempão aqui. Assim, foi uma preciosidade vindo do senhor tão ocupado. Muito obrigada. Obrigada para esse público, gente. Quantas pessoas de gabarito, quantas pessoas fiéis estão aqui desde o começo do meu canal. Obrigada, gente. Muito agradecida. E, ó, semana que vem, na live de terça que vem, eu vou trazer um psicólogo, Jimmy. A gente vai falar dessa relação. O Jimmy, conhece o Jimmy, ele fez o mestrado lá na PUC conosco, lá no grupo. Legal, ele era o nosso grupo lá do GAP, lá. Ele está fazendo doutorado na USP, né? Legal, a gente vai trazer ele para a gente falar dessa relação do pentecostalismo, os pentecostais que apresentam problemas psiquiátricos, emocionais, essa rejeição de grande parte, a psicologia, vai ser um papo muito bom, viu, gente? Então, terça que vem, 21 horas. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todos, mais uma vez. Eu gosto muito do Jimmy. Ótimo. Estejam aqui, então, gente, semana que vem, 21 horas, terça-feira que vem. Obrigada, paz do Senhor para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.